Amém, irmãos? Espero que todos estejam bem. Vamos, como de costume, salmodiar no Salmo 37. Eu vou dividir ele em duas partes, o restante dele eu vou fazer no próximo culto, se assim o Senhor permitir. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. E ele fará sobressair a sua justiça como a luz, e o seu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera no seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar, e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo, e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxarão da espada e armarão o arco, para derrubarem o pobre e o necessitado, e para matarem os de reta conduta. Porém, a sua espada lhes entrará no coração, e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo, do que as riquezas de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e os dias de fome, nos dias de fome se fartarão. Até aqui. Amém? Salmo bonito. Vamos ao nosso texto base, Evangelho de Mateus, capítulo 15. Avançando dentro da nossa exposição bíblica. Muito gostoso ver o que Jesus faz, né? Muito bacana, Jesus sempre muito à frente. Mateus 15, versículo 1 diz assim: Então chegaram a Jesus os escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem o pão? Até aqui, vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo, colocando, Senhor, a minha vida, a vida dos meus irmãos, pedindo que o Senhor venha nos guiando em tudo, nos dando discernimento, nos dando sabedoria, que nós possamos crescer em graça, crescer em fé e crescermos no conhecimento do Senhor nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Veja, como nós falamos na semana passada, Jesus começou a transitar na região da Galileia e começou a circular dentro de Israel. Um dos motivos era a ameaça de Herodes. Aqui acontece um negócio diferente. É como se tivesse sido formada uma comitiva de escribas e fariseus, os importantes, e eles foram atrás de Jesus para descobrir alguma falha. Eles chegaram com a intenção de achar o erro. E aí o que acontece? Logo que eles chegam, eles vêm com uma pergunta: por que que os seus discípulos invalidam a lei e porque eles estão comendo sem lavar a mão? Olha que interessante, a gente precisa entender bem o que aconteceu aqui. Em nenhum momento a lei de Moisés diz que eu sou obrigado a lavar a mão para comer. O único lugar da lei de Moisés que orienta a lavagem das mãos é para os sacerdotes.
Então o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é uma briga entre a lei de Moisés e a aplicação correta dela e uma briga contra a tradição dos homens. Veja que interessante, olha o que Jesus vai falar. Versículo 3. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? O que acontece? Desde a volta do exílio babilônico, começaram a haver intérpretes da lei. E eles geraram alguns escritos chamados Mishnah, tinha o Halaká, que nada mais era que interpretações da lei de Moisés. Então, por exemplo, a lei de Moisés falava para o sacerdote lavar a mão no serviço do templo. Eles pegaram isso e ampliaram. Eles aplicaram a lavagem da mão e tudo. Tanto é que o fariseu, ele tinha todo um sistema de lavagem de mãos antes de comer, e aquilo era um ritual. E para eles, quem não lavava a mão antes de comer se tornou transgressor da lei. Mais ou menos é o que a gente vê hoje, por exemplo, em alguns costumes das igrejas. O que acontece? Eu, particularmente, não vejo nenhum problema de uma igreja ter costumes individuais. Hábitos. Por exemplo, se você vai para uma igreja na África, você vai chegar lá na África, os irmãos são extremamente alegres, os irmãos, eles têm toda uma movimentação no louvor, que é característico do povo africano. Eles gostam muito de bater palma, eles gostam muito de sorrir. Entendeu? Da mesma forma, se você vai numa igreja no Japão, é uma igreja mais silenciosa, mais introspectiva. Tudo de acordo com a cultura do povo. Existe problema disso? Não. Veja, se eu obedecer aos elementos do culto que estão descritos no Novo Testamento, qualquer coisa que for periférica, ela vai fazer parte da cultura de cada povo. Agora, o problema é fazer o que os fariseus e os escribas faziam. Eles queriam pegar o costume dos homens e colocar como salvítico. Por exemplo, como eu comento aqui na igreja, já tivemos casos, por exemplo, de irmãos que gostavam de vir aqui na igreja de terno e gravata. Eu nunca interferi. Eu, por exemplo, já congreguei com irmãs que só iam para a igreja de saia. E saião lá no pé. Numa igreja onde o pessoal ia de boné para a igreja. Da mesma forma, já vi irmãos que iam de boné para a igreja. Entendeu? O que acontece? Existe algum problema? Não. Outro dia me perguntaram sobre a questão do véu. E aí eu expliquei, eu falei, olha, o véu está diretamente ligado à autoridade do marido e à autoridade do pai. E à proteção espiritual sobre a mulher. Aí me perguntaram, então por que tem igreja que usa o véu? Aí eu falei, não, porque é o hábito deles. E se um dia chegar alguém aqui na igreja que quer vir congregar e colocar o véu, eu não vou falar nada, a pessoa tem liberdade. Entendeu? É um gosto pessoal dela. Mesma maneira, por exemplo, o sábado. A gente sabe pela Bíblia que não precisa guardar o sábado. Mas talvez apareça no nosso meio algum irmão que fala, irmão, eu gosto de guardar o sábado. Eu sei que não é salvítico, eu sei que é do Antigo Testamento, mas no meu culto a Deus, eu gosto de guardar o sábado. Então o que eu estou querendo transmitir para vocês? As pessoas do seu culto a Deus, dentro do padrão bíblico, elas têm a liberdade de adorar a Deus da maneira que bem entende. A gente não pode interferir. O que eu não posso admitir são duas coisas. Primeiro, transformar isso em salvação. E segundo, querer impor a minha maneira a todo mundo. Isso é extremamente errado. Inclusive, que eu posso cair no caso de levar o irmão a escandalizar dos dois lados. Por exemplo, alguém que entende que tem que vir para a igreja de terno.
Se eu insistir com ele que ele não precisa vida eterna, é capaz dele escandalizar. Ele não tem fé para fazer aquilo. Aí eu, por causa da minha fé, constranjo ele a não vida eterna. E ele vai fazer aquilo contrário à consciência dele. Entendeu? Então o que acontece? É muito importante eu ter a liberdade cristã. E é muito importante os cristãos estarem unidos naquilo que é salvítico. Isso, por exemplo, une os irmãos reformados, os irmãos presbiterianos, os irmãos batistas, os irmãos pentecostais, os irmãos da comunidade, das comunidades, os irmãos que estão nas igrejas neopentecostais. Todos nós estamos unidos em Cristo naquilo que é salvítico. Somos todos irmãos, vamos para o mesmo céu. Embora tenhamos diferenças, essas diferenças podem até gerar críticas. Normal. Não há problema nenhum. Agora, os fariseus aqui são o melhor exemplo de alguém que quer pegar o hábito dele, impor a todo mundo e transformar aquilo em salvítico. Tanto é que a gente, na gíria dos crentes, a gente fala, isso aí é espírito farisaico. Lógico que não existe um espírito farisaico, mas na gíria dos crentes a gente usa isso. Entendeu? Então, o que acontece? Eles aqui pegaram a interpretação particular da lei e impuseram de maneira errada. Agora, você imagina eles fazendo isso por aproximadamente 400 anos. Imagina o tamanho das aberrações. Eram coisas, por exemplo, eu gosto muito do exemplo do nó. Por exemplo, você tirar a água do poço no dia de sábado, não era pecado. Agora, para tirar a água do poço, eu tinha que fazer um nó para prender no balde ou no cântaro. E aí se discutiu qual era, se eu podia fazer o nó ou não. Se fazer o nó era um trabalho. Aí alguns fariseus faziam o seguinte: eles deixavam o nó pronto antes do pôr do sol da sexta-feira, e se precisasse pegar água não tinha que fazer o nó para não transgredir a lei. Percebe a que ponto chegou? Como, por exemplo, a questão do divórcio. Havia a escola de Shammai. A escola de Shammai, ela dizia que você podia divorciar de qualquer maneira. Se a esposa queimasse o arroz, queimasse a comida, podia divorciar, era algo indecente. Se você não gostasse da cara da esposa quando ela acordava de manhã, você podia despedir ela. Aí havia a escola de Hillel, que era dentro da lei. A escola de Hillel você só podia separar em caso de relação sexual ilícita. Então o que acontece? Eu tenho que tomar muito cuidado com as interpretações particulares. Jamais eu posso transformar isso, que eu vou cair no legalismo. Eu vou cair nesse problema. Entendeu? Sem ferir a liberdade individual de culto. Eu, por exemplo, eu prezo muito por isso. Se não está na Bíblia aquela orientação, se não transgride o que o Novo Testamento fala, eu permito. Entendeu? Agora, por exemplo, nós temos o hábito de adorar a Deus sentado. Se perguntarem para a gente, por que vocês adoram a Deus sentado? Porque é nosso hábito. Aí você já adora Deus em pé? Porque é nosso hábito. Porque quando vocês leem a palavra, vocês ficam sentados? É nosso hábito. E por que vocês levantam? Também é nosso hábito. Por exemplo, aonde que está na Bíblia que você tem que fechar os olhos e abaixar a cabeça para orar? Se Jesus, no caso da ressurreição de Lázaro, orou de olho aberto. Não está na Bíblia. Mas nós temos por hábito que uma das maneiras que a Bíblia orienta de orar é fechando os olhos e abaixando a cabeça. Em sinal de respeito, em sinal de submissão à vontade de Deus. Agora, eu não posso impor isso para todo mundo. É aí que está o erro. Amém? Vamos seguir. Eu vou reler o versículo 3 para recuperar o sentido. Jesus falando. Ele, porém, respondendo, disse-lhes:
Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser o seu pai e a sua mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe, e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Olha que interessante. Primeira coisa importante: honrar pai e mãe não é fazer uma estátua em nome do pai e da mãe. Honrar no Novo Testamento é financeiro. Financeiro, por exemplo, os presbíteros sejam dignos de dupla honra. O que é? Vai dar 2 salários para os presbíteros? Não. Uma honra pelo ensino e a outra honra financeira. Então, honrar pai e mãe está ligado à parte financeira, porque naquela época não havia previdência social. Então, era a responsabilidade dos filhos o sustento dos pais, quando eles já não podiam trabalhar. O que acontecia aqui? Dentro da tradição dos fariseus, eles criaram um sistema onde o filho falava o seguinte: ó, tudo isso aqui é oferta ao Senhor. Sendo oferta ao Senhor, eu não posso usar esse dinheiro aqui da carteira para abençoar você, pai e mãe. E aí parecia até piedoso, né? Sabe aquela cara de gente piedosa? Que é muito comum? O cara inclina a cabecinha, estufa o peito, fala: isso aqui é consagrado a Deus. E aí o pai e a mãe morrendo de fome. Entendeu? Então assim, nós precisamos ter muito foco com o sustento básico do pai e da mãe. Lógico, você não é obrigado a mimar pai e mãe. Nós estamos falando de sustento, de decência, de ter as coisas. Tem que prezar muito por isso. Entendeu? Inclusive, por exemplo, esse preceito é tão importante que eu, por exemplo, na minha família, eu tenho uma situação em que eu fui extremamente duro por causa que eu queria preservar a parte financeira. Qual foi a base que eu usei? Honrar pai e mãe. Aí, como eu costumo dizer, se é Bíblia, é legal porque você pode subir na mesa. Porque não é você, é a palavra do Senhor. Agora, o que os fariseus fizeram? Eles retiraram o sustento dos mais velhos através de algo que parecia piedoso. Mais ou menos é assim. Nós sabemos no Novo Testamento que dízimo não é mais obrigatório. O sistema de arrecadação do Novo Testamento são ofertas. As ofertas, elas são espontâneas, deliberadas, conforme o Senhor põe no coração, proporcionais. Quem tem mais, oferta mais. Quem tem menos, oferta menos. Agora, jamais eu posso deixar de pagar minhas contas. Jamais eu posso deixar de faltar um recurso na mesa da minha família. Jamais eu posso deixar de ajudar no sustento do pai e da mãe para dar dinheiro na igreja. Agora, existem irmãos que levam uma vida financeira totalmente desregrada. Isso é pecado também. Mas aí o que acontece? Precisa ser tratado, aprender a aplicar bem as finanças, para daí ter a oportunidade de ser abençoado ofertando. O irmão que não administra bem suas finanças e não pode ofertar, ele está sendo roubado. Essa é a realidade. Por causa de uma discrepância. Mas eu não posso jogar um jugo que não existe. Entendeu? Por exemplo, o irmão, como eu já vi falar, o irmão com a conta de luz atrasada, com a conta de água atrasada, e aí falaram para ele: ó, você precisa fazer uma semeadura na igreja. Que aí você vai pagar suas contas. Não, você precisa pegar o dinheiro da semeadura, pagar as contas. E aí faz o seguinte:
Vai prestar um serviço voluntário na igreja. Vai pintar uma parede, vai varrer um chão, vai ajudar no que você pode, vai consertar um carro de um irmão, vai fazer um gramado da casa do irmão, entendeu? E dessa maneira você também está ofertando o seu serviço, porque naquele momento é o que você pode fazer. Então o que acontece? Eu nunca posso invalidar a verdade da Escritura por hábitos meus. Da mesma maneira, nós sabemos que dízimos não são obrigatórios. Porém, existem irmãos que gostam de ofertar o valor do dízimo. Eu também permito. É um direito do irmão. Irmão, olha, eu me sinto bem de dar 10%. Amém. Fique à vontade. Principalmente porque a gente sabe que até hoje ninguém ficou pobre. E a gente sabe que até hoje não faltou. Nas igrejas que tem uma arrecadação correta, nunca falta. Amém? Vamos seguir na nossa leitura. Versículo 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. O que acontece? É muito fácil adorar a Deus com a minha boca. Muito sério isso que Jesus está falando. Tem muito crente hoje em dia que fala gíria de crente, que frequenta igreja de crente, que carrega a Bíblia de crente, que canta hino de crente, e o coração está quilômetros de distância de Deus. Tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. Entendeu? Por quê? Os fariseus, vamos lembrar o caso de Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel, ele não era fariseu. Mas Saul estava indo consultar uma adivinhadora, que a lei de Moisés punia com morte, que ele mesmo no seu reino tinha banido todos os médios e adivinhadores. E quando a adivinhadora falou com ele, ele respondeu assim: tão certo como vive o Senhor, eu não faria isso. Estava honrando a Deus com os seus lábios, mas na sua prática estava distante. Então é muito comum, vamos viajar agora, 3021 anos, até o nosso tempo. É muito fácil eu falar que eu louvo a Deus, mas a minha prática de vida é ímpia. Eu vou cair. Aí o que acontece? Jesus vai mais longe. Os fariseus serviam a Deus através de tradição. Está provocando. Serviam a Deus através de tradição de homens. Jesus chama a prática de servir a Deus através de tradição, de adoração vã. O que é adoração vã? Não serve para nada. Sempre que eu me aproximar de Deus, através de um Deus, de uma adoração que eu construí na minha cabeça, é vão. Eu tenho que adorar a Deus de maneira bíblica. Como? Com salmos, com cânticos espirituais, com doutrina, com comunhão, com uma vida de santidade, apresentando corpo, alma e espírito irrepreensíveis para a vinda do Senhor, buscando santidade, não tocando em nada impuro. Entendeu? É assim que eu adoro a Deus. Entre outras coisas, citei um pedacinho, mas tudo isso é bíblico. As pessoas querem adorar a Deus da maneira delas. O que gera? Isso gera uma adoração a um ídolo. Se eu pretender adorar a Deus da minha maneira, eu estou adorando um ídolo que eu criei na minha cabeça. Não é o Deus da Bíblia. Pode conversar com as pessoas aí na rua. A pessoa, não, mas eu creio em Deus, mas ela não crê no Deus da Bíblia. Ah, pastor, prova que ela não crê. Se ela cresce, ela estava aqui. Simples. Ah, eu acredito em Deus. Olha, acreditar, até o diabo acredita e treme.
Mas você não vê o diabo na igreja pedindo perdão, querendo se converter. Não, o diabo está trabalhando, rebelde, para ferir a igreja, para deter a obra. Percebe? Eu tenho que tomar muito cuidado. No Brasil, 95% das pessoas têm um conceito de Deus. Só que eu tenho que entender que, veja, a grande maioria delas não adora o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia tem uma maneira de ser adorado. Ele não aceita outro tipo de adoração que não for adoração bíblica. Então é muito importante você, na sua prática, parar para conferir se você está adorando a Deus ou se você está adorando um ídolo. Gente, isso é muito sério. Você pode passar uma vida enganado. É muito sério. Já pensou você passar a vida sua, toda a vida sua dentro de uma igreja, e a sua adoração é uma adoração que você criou? Que não tem fundamentação na Escritura? Gente, que Deus nos livre de tal coisa. Coisa extremamente séria, muito sério. Amém? Vamos mais um pouquinho. Deixa eu só dar um termômetro aqui. Amém. Versículo 10. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Versículo 13. Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Veja que interessante, os discípulos perceberam que Jesus foi duro. Aí chegaram e falaram: você sabe que eles vão te pegar na saída. Aí Jesus, o que ele responde? Olha, todo aquele que não foi salvo por meu Pai será arrancado. Por exemplo, nesse versículo aqui a gente vê claramente a eleição. Essa árvore plantada aqui sou eu e você. Essa árvore plantada aqui são os salvos. Quem plantou foi você? Não. O próprio Jesus diz que foi ele. Pode ver que na sua Bíblia aí está em vermelho, o versículo 13. Palavras de Jesus. A do João também. Vou repetir. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Arrancada para quê? Lembra? Palavras de João Batista. Eis que o machado está posto à raiz. Toda árvore que não dará bom fruto será arrancada e lançada no fogo. O que é o fogo? É o fogo do juízo eterno. Então isso aí é o que nos serve de consolo. Na verdade, quando pessoas partem e a gente não tem certeza se elas foram salvas, o único consolo nosso é a eleição. Porque é uma dúvida terrível. A pessoa morre, você não sabe se ela foi salva, mas aí você tem que se segurar na eleição. Como? Olha, nós não sabemos os últimos tempos da vida de uma pessoa. Se ela realmente nasceu de novo, creu em Jesus, ela foi salva. É a mesma coisa quando a gente fala de seitas cristãs, ou igrejas que têm muita falsa doutrina. Tem gente salva lá? Qual a única resposta que cabe? Olha, se a pessoa nasceu de novo, é salva. Não tenho o que fazer, eu não posso oferir. Agora é lógico, caminhando junto, percebendo o objeto da fé, percebendo a prática. Agora eu estou dizendo, nesse caso derradeiro, uma pessoa morreu. Sabe? Morreu católico. Qual é o único jeito do católico ser salvo? É o jeito bíblico, é nascendo de novo, crendo em Jesus
e sendo salvo. Não tem outro jeito. É o mesmo jeito que o crente. Entendeu? Mas fica aquela dúvida. Por exemplo, quando Paulo morreu, ficou dúvida se ele foi salvo? Não. Agora, por exemplo, quando Anás, o sumo sacerdote, morreu, será que não teve gente que perguntou, pô, será que ele se arrependeu de ter matado Jesus e foi salvo? A pergunta fica no ar. Cri, 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 percebe? Nós não podemos. Agora, eu pego um versículo desses, eu preciso interpretar ele de maneira bíblica. Quem planta a árvore é Jesus. Não sou eu. Tudo que eu falar além disso é opinião humana. Como eu costumo dizer, se tem pregador que tem fé de adicionar algo aqui, que faça. Eu não tenho. Eu nunca vou além da Escritura. E quando eu vou dar uma opinião pessoal minha, eu falo bem claro com uma placa, ó, isso é uma opinião pessoal, não tem base bíblica. Amém? Vamos seguir, versículo 15. E Pedro, respondendo, disse-lhe, explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse, até vós mesmos estáis ainda sem entender. É legal a bronca que Jesus dá. Porque, na verdade, não foi uma parábola. Jesus, ele falou um fato. Jesus, ele chegou assim e falou, olha, o que contamina o homem é o que sai da boca, não é o que entra. E aí Pedro vem e me explica essa parábola, quer dizer, eles estavam boiando. Não tiveram alcance do que Jesus estava falando. Aí Jesus responde de maneira relativamente dura, que até vocês não entenderam. Pô, gente, até vocês estão caminhando comigo. Isso acontece. E aí, versículo 17. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora no esgoto. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Gente, entenda. Primeiro, que os ateus de plantão, tem ateu que já usou esse versículo, falando, ó, tá vendo? A Bíblia ensina o camarada a ser anti-higiênico, a ser porco. E ainda ela fala uma mentira. Como é que esse livro pode ser de Deus, que a gente sabe que se comer de mão suja fica doente? Sabia que tem ateu que usa esse versículo? Para criticar é fácil, né? Quero ver vir aqui interpretar. Entendeu? O que acontece? A contaminação que Jesus está falando é uma contaminação espiritual. Lembra que os fariseus falaram que comer sem lavar a mão transgredia a lei? Isso não quer dizer que você não tem que ter limpeza, que você não tem que ter asseio, que você não tem que tomar os cuidados de higiene, e isso protege o homem. Agora Jesus fala, quando ele fala que procede do coração, entenda, coração na Bíblia tem mais de um sentido. Mas em geral o coração vai falar do homem interior, do que está no seu pensamento, na sua maneira de pensar, na sua maneira de agir, nos seus conteúdos. Na cultura judaica, coração está diretamente ligado ao homem interior. E a gente sabe que todas essas maldades aqui procedem lá do interior do homem. O que eu aprendo aqui? Preste atenção, isso aqui é importante. Os progressistas e os marxistas culturais, a turma comunista, diz o seguinte, isso é o ensino de um filósofo, diz que o homem nasce bom e a sociedade é que o contamina. Isso, não existe coisa mais antibíblica do que isso. O homem nasce mau, pecador, filho de Adão. Só quando está pequenininho assim, que nem meu neto que estava aqui, é a coisa mais linda. Por quê? Porque ainda não houve tempo, nem houve compreensão
para a natureza pecaminosa começar a aflorar. Se você chegar na sala do Ministério Infantil e começar a observar por um ano, você vai olhar ali alguns Hitler, alguns Mussolini, alguns Eliseu Salazar, alguns Getúlio Vargas levantando. Você vai ver Napoleão Bonaparte botar fogo na Europa. Na sua casa você sabe, num determinado dia, aquele bebê que era a coisa mais linda, você falou não para ele, o que ele fez? Levantou a mão para bater. Como que ele fez isso? Você nunca ensinou. É que começou a aflorar a natureza pecaminosa. Lógico, o fato de haver uma natureza pecaminosa não quer dizer que obrigatoriamente as pessoas sejam totalmente más. Tanto é que aqui, quando nós éramos ímpios, ninguém saía matando, ninguém saía botando bomba em colégio de criança. Nós tínhamos uma noção moral do bem e do mal, nós tínhamos uma noção judaico-cristã daquilo que era correto. Remove a noção bíblica da sociedade, que a sociedade desmorona. Pra vocês entenderem o risco que nós estamos correndo. Estão trabalhando com todas as forças para remover a ética grega e a moral judaico-cristã. Vai desmoronar a sociedade. E vai desmoronar bonito. E a nossa geração já está começando a ver essa sociedade desmoronar. Entendeu? Por quê? Porque aí esse tipo de pensamento que Jesus fala aqui vai começar a aflorar mais. Tanto é que nós vivemos uma sociedade extremamente cruel e violenta. Egoísta e individualista. Por quê? Porque o ser humano está colocando para fora, está dando vazão. Está dando vazão. Entende? Então o que acontece? Eu preciso tomar cuidado com aquilo que eu acredito. Eu, por exemplo, se eu estou vendo um político falando, se o político abre a boca e fala, não, o homem é bom, a sociedade corrompeu, esse aí para mim já não serve. Ah, mas por quê? Porque eu sou crente, então eu só sigo gente que fecha com a Bíblia. Meu padrão para tudo é a Bíblia, nos negócios, na criação dos filhos, nas minhas atividades de lazer, na minha condução política. Meu padrão é a Bíblia. Fechou com a Bíblia, eu estou dentro. Não fechou com a Bíblia, eu estou fora. Por quê? Ainda mais conhecendo essa desconstrução que está sendo feita. A pergunta é, quem está certo, o filósofo ateu ou o evangelista Mateus que registrou isso? Percebe que quando eu me deparo com certos conceitos, existe muito mais envolvido? Essa semana aqui eu vou soltar uma tirinha do pastor Marcos Granconato, falando sobre a questão da mulher. Quem assistiu a tirinha que eu mandei do politicamente correto? Nossa, o pastor está perdendo tempo. Que bacana, gente. Eu mando as coisas para edificar a vida de vocês, ninguém assistiu. Cada um responda conforme a sua consciência. Entendeu? Depois não vem reclamar. Mas está muito errado isso aí, hein? Manda uma tirinha de 5 minutos para o pessoal ver e ninguém assiste. Estamos brincando de ser crente, estamos brincando de ser pastor. Muito chato isso aí, viu? Isso é ofensivo para o pastor de vocês. Deus vai cobrar. Pode ter certeza. Vamos seguir. Vamos voltar para não perder o negócio, que eu fiquei bravo. O que acontece? O pastor Marcos Granconato fala sobre a questão do politicamente correto. E aí o pastor Marcos Granconato conversa sobre as mulheres cristãs e fala, hoje em dia existe muito do politicamente correto. Aí ele chegou e falou o seguinte, a minha consciência não permite que eu faça orientações politicamente corretas. Eu não vou fazer isso, então as irmãs não se surpreendam. E aí ele coloca que algumas áreas da igreja têm sido atingidas por conceitos mundanos. O que acontece?
As mulheres é um grupo. Os filhos é outro grupo. E os homens é outro grupo. E um dos conceitos mundanos é o politicamente correto. Agora o conteúdo lá vocês vão ter que ver na tirinha. Agora vai ser a minha vingança. Amém? Vamos seguir. Versículo 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saía daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e de que minha filha está miseravelmente endemoniada. Qual é o quadro aqui? Veja que interessante. Ele foi para a região dos gentios. No seu ministério, Jesus andou pela região de Tiro e Sidom. Jesus passou por regiões dos cananeus. E aqui uma mulher cananeia, ritualmente impura, uma gentia, ela vem chamando Jesus através de uma designação messiânica. Filho de Davi. Olha que interessante, aquela mulher, no prenúncio da salvação dos gentios, teve fé de que Jesus era o Cristo. Quando ela fala Jesus, filhos de Davi, ela está reconhecendo Jesus como Messias. Interessante isso. Só que não havia promessas para ela abertas assim. E olha que interessante. Versículo 23. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que acontece? Os discípulos não aguentavam a mulher gritando. Essa mulher estava fazendo um alvoroço. E Jesus não estava respondendo de propósito. O que eu tenho que lembrar? Jesus, lá na eternidade passada, antes que essa mulher existisse, já tinha marcado dia e hora para encontrar com ela. Jesus já havia determinado lá na eternidade passada que isso aqui ia acontecer. Inclusive, já havia determinado quem ia estar em volta dele. Eu tenho que lembrar disso. Então Jesus está tranquilo, nem respondeu. E os discípulos chegam e falam: você não vai despedir ela? Aí olha o que Jesus fala. Ele fala que ele foi enviado às ovelhas perdidas de Israel. O que acontece? O primeiro alvo do ministério de Jesus era o povo judeu. Esse era o primeiro alvo. Mas a gente sabe pela Bíblia, vai pregar o evangelho em Jerusalém, em Samaria, que é terra dos gentios, e até os confins da terra. Então eu tenho que entender que quando Jesus andou na terra, o primeiro alvo dele era o povo judeu, ele era o Messias de Israel. E Jesus dá uma negativa aqui para a mulher. Jesus ele chega e fala: olha, eu fui enviado às ovelhas de Israel, você é cananita. Já pensou? Se você vai procurar Jesus, Jesus chega para você e fala: olha, eu só vou atender brasileiro, você é argentino, não vou fazer nada. Foi o que Jesus fez aqui. Aí olha o que acontece, versículo 25. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. O que eu tenho que entender aqui? Adoração só é dada a Deus. Ela chegou adorando. Quando ela chama Jesus de Senhor, ela está chamando Jesus de Adonai. Adonai é Deus. A palavra aqui, Senhor, o equivalente a ela é Adonai. Então ela chama, ela chega, ela adora a Deus e chama Cristo de Deus. É o que ela faz aqui. Mas olha que interessante, olha o que Jesus vai fazer. Versículo 26. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar
no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Olha que resposta dura. Você fala, pô Jesus, mas você é duro, né? A mulher te reconhece como Deus, como filho de Davi, você manda ela embora. Ela vem, te adora, te chama novamente de Deus, você fala, olha, não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Você chama a mulher de imunda. Nós temos que entender que os cachorros aqui nessa época era a tipificação de animal imundo. O que Jesus está falando aqui? Que essa mulher era ritualmente imunda. E que ele, quando ele fala os filhos, é os filhos do reino, Israel. Resposta dura. Mas Jesus tinha hora e dia marcado e já tinha determinado tudo o que ia acontecer. Porque ele está querendo nos ensinar algo. Aonde o evangelho é pregado, essa história é pregada. E essa mulher é citada. Por quê? Olha essa mulher, o que ela vai fazer muito legal. Versículo 27. Ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. E então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, sua filha ficou sã. Gente, o que é grande a sua fé? Aqui eu tenho um ensino para nós. Quando você crê em Jesus como Deus, vão acontecer coisas para provar a sua fé. Jesus sabia da resposta da mulher. Foi a graça dele que operou nela para ela responder dessa maneira. Só que ele está nos mostrando um princípio. Lembra quando você creu? Quanto obstáculo teve para você não crer? Sempre que você se dirige em direção ao propósito de Deus, o propósito principal de Deus é a salvação. Mas existem os propósitos ligados à salvação, que é fazer a obra. Que é o que eu gosto de chamar de propósito profético. Sempre que isso acontece, vem pessoas, vem situações para te desacreditar, para te afastar da fé, para dizer que não é. Para dizer que você não tem que fazer assim. É o que aconteceu com essa mulher. Essa mulher foi duramente rejeitada por Jesus. Primeiro mandou ela embora, olha, eu só estou atendendo judeu. Segundo falou, olha, eu não posso tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Chamou de ritualmente imunda. Só que a mulher era uma escolhida. Como eu sei que ela era uma escolhida, Jesus fala, tua fé te salvou. É porque ela tinha fé muito grande? Não, ela tinha uma fé bíblica. Ela cria que Jesus era o Cristo. Já conversamos sobre isso. Quando Jesus fala grande é a tua fé, que ele está elogiando aqui, olha, você tomou 2 negativas. Se você não tivesse uma fé verdadeira, você tinha virado as costas e ido embora. O que acontece na igreja? A pessoa começa a ir para a igreja, dá uma coisa errada, ela faz biquinho para Deus, nunca mais volta. Ela começa a ir para a igreja, leva uma bronca na pregação, faz biquinho e nunca mais volta. Sabe por que nunca mais volta? Porque provavelmente nunca foi salvo. Não tem a fé dessa mulher. Entendeu? Eu lembro que uma vez, eu tive uma coisa muito séria que aconteceu. Eu estava na minha primeira igreja aqui em Curitiba, e aí o culto demorou muito. E estava eu e o irmão Doni, a gente era porteiro da igreja. Eu costumo dizer que ele batia ou assoprava. Entendeu? Um homem de quase 2 metros de altura. Imagina o Júlio na porta da igreja. Aí as crianças começaram a ferver. E nós tentando segurar tudo quanto é jeito. De repente o falecido pastor Lincoln, muito querido, lá do púlpito mandou uma bronca. Falou, será que dá para os irmãos aí no fundo, blá, 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 blá. Gente, na hora eu avermelhei. O Doni já fechou a cara. Eu botei a mão no pé e falei, Doni, fica frio. Ele falou, não, irmão, tô de boa. Porque o Doni é um pouco mais velho que eu. Só que pavio curto. Aí o que aconteceu? Acabou o culto, ficou aquele ambiente chato, fomos embora, segunda-feira tinha culto, tinha curso. Era na casa do pastor.
Aí ficou aquela coisa, será que o irmão Maurício e o irmão Doni vão aparecer ou vão embora da igreja? Porque ficou feio. Na verdade, o querido pastor Lincoln errou, porque a gente estava se virando que nem 3 vezes 8 para manter as crianças em ordem. Entendeu? E aí tomou uma bronca, injusta bronca. Deu meu horário, peguei minha moto, fui pro cursão, entrei lá, todo mundo olhou para minha cara e falou, a gente estava discutindo aqui se você ia vir. Aí o pastor Lincoln falou, agora nós vamos ver o nível de aliança do irmão. Aí eu olhei para a cara dele e falei, gente, de boa, a minha aliança é com Cristo. Uma coisa dessa não vai me abalar. E tocamos o barco, e o dono também foi lá e fomos. Agora depois eu procurei o pastor Lincoln e falei, pastor, o pastor não fez a leitura correta da situação, a gente estava se matando lá atrás, para tentar manter as crianças em ordem, ficou chato, o pastor nos envergonhou. Aí falou, irmão, desculpe, eu não vi, e resolveu, acabou. Gente, isso aí é mais comum do que você pensa, vai acontecer muito. E a sua fé vai ser provada com coisas que te desagradam, com coisas que te dão de sabor. Entendeu? Eu lembro que a Paula, primeira vez, a Paula sempre foi uma grande vendedora, quando ela foi sair a primeira vez para vender filme cristão, ela foi numa das locadoras mais antigas de Curitiba, um cliente bem legal, não vou falar o nome para não expor, e aí ela mostrou a capa dos filmes e começou a explicar. O cliente virou para ela, primeiro cliente, ela estava fora da rua há mais ou menos 1 ano, e ela não tinha vindo vender filme cristão aqui em Curitiba. Primeiro cliente chegou para ela e falou, dá para você ficar quieta que eu estou olhando aqui as capas dos filmes? Já pensou você atender um cliente que você conhece há 7 anos e ele mandar você calar a boca no meio da coisa? O que você faria? Pegava a pasta e ia embora, que nem um cachorro. Ela na hora não aguentou segurar, se sentiu humilhada, começou a chorar. Aí o cliente ficou sem jeito, ele era gente boa. Só que foi grosseiro, não percebeu, gente boa, camaradão. Aí o que acontece? Ela veio e falou comigo, eu falei, lembra o que o pastor Marcelo nos ensinou? Que sempre que você começa em direção ao propósito profético de Deus, o diabo vai usar as pessoas para te ferir, o diabo vai falar que você não pode, e ele vai fazer de tudo para que você não cumpra o propósito. Ela, na hora eu lembrei isso. E aí já lavei o rosto e fui para outro cliente, e olha, ela vendeu pra caramba naquele dia. Primeiro dia. Gente, isso é muito comum. Às vezes você vai para uma igreja, a primeira frase que você ouve não vai te agradar, aquilo não encaixa na sua mente. Mas aquilo está sendo voz de Deus para a sua vida. Eu costumo chamar isso como a estratégia da pedra de tropeço. Deus, de uma maneira soberana, coloca situações que vão funcionar para você como pedra de tropeço. Essas situações são a oportunidade de você mostrar que você é firme no propósito, que você sabe para onde você está indo, que não é no primeiro obstáculo, que não é na primeira barreira, que não é na primeira dificuldade que você vai sucumbir, que você vai desistir. Entende? Eu tenho que pensar, por exemplo, isso aí que aconteceu agora, mandei a mensagenzinha e ninguém ouviu. É humilhante para o pastor, imagina, pastor sem autoridade, manda as coisas para a igreja e ninguém vê. Mas sabe o que eu vou fazer? Agora eu vou mandar o dobro. E olha, se eu fosse vocês, ouvia, porque Deus está vendo tudo. Eu estou cumprindo minha parte de pastor. Quando eu vejo alguma coisa que vai edificar a vida de vocês, uma coisa bíblica, eu mando. Percebe? Eu não posso permitir uma pedra. Acabei de sofrer essa estratégia da pedra de tropeço. Dá uma alegria, queria. Se sente um tonto. Mas a gente que anda com Deus, a gente anda pelo propósito. A gente não anda pelas circunstâncias. A gente anda no plano que Deus tem para a nossa vida, pelo plano. Não pelo obstáculo. O obstáculo foi feito para mim jantar ele.
O obstáculo foi feito para me passar por cima. E é o que essa mulher fez. Ela sabia que Jesus era Deus, ela sabia que Jesus era o Cristo, e ela sabia que somente Jesus podia curar sua filha. Ela engoliu o orgulho, engoliu o amor próprio e foi atrás daquilo. E teve a bênção. Por isso que Jesus fala, grande é a sua fé. Era uma fé sólida, sem criancice, sem biquinho. Amém? Vamos caminhando para o fim. Versículo 29. Partindo Jesus dali, veio ao mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se lá. E vieram a ele grandes multidões, que traziam consigo coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os lançaram aos pés de Jesus, e ele os sarou, de tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. O que a gente vê aqui? Jesus se assentou no lugar ermo, a direção foi até ele, e o poder de cura de Deus se manifestou. Isso aqui é sinal messiânico. Isso aqui, dessa forma, é uma exclusividade de Cristo. Agora, não existe nenhum problema pessoas buscarem a Deus para obter cura, mas eu tenho que entender que aqui são sinais messiânicos. Eu tenho que entender que eu vou ter enfermidades, eu tenho que entender que coisas Deus vai me livrar. Vou dar um exemplo claro. Quantos coágulos que ia chegar no seu cérebro e você ia morrer na hora que Deus dissolveu, que você nem sabe? Você, no que aconteceu essa semana? O que fez te parar no mercado para comprar pasta de dente e evitar de dar de cara com os bandidos que iam jantar você? Já pensou que poderia acontecer? Você vai para abrir o portão, o camarada puxa o portão, enfia o cano e fala, entra. A gente tem que ter olhos para ver. Nós temos que ter sabedoria. Não podemos dar esse mole. Entendeu? Agora, no caso aqui de Jesus, são sinais exclusivos dele. Eu, por exemplo, ontem fui dar uma pedalada e estava conversando com Jesus. Falei, puxa Deus, o Senhor já me deixou tão feliz, não fiquei cego, meu olho está bom. Mas puxa Senhor, essa visão dupla está me incomodando. Às vezes a minha leitura ondula muito, não está fácil. Às vezes eu vejo as coisas um pouquinho mais... Puxa Deus, para o Senhor que já me curou até aqui, custa o Senhor fazer uma obra completa? Veja, aí o que eu olhei? Eu falei, Senhor, eu também, tudo em pensamento. Eu também sei que quando Paulo orou pelo espinho na carne, 3 vezes ele orou e o Senhor respondeu, a minha graça te basta. Eu também sei que isso pode acontecer, Senhor. E eu estou feliz com o Senhor. Já estou alegre. Entendeu? E tenho muito motivo para estar alegre. Entendeu? Aí o que acontece? Essa tem que ser a nossa oração. A gente sempre tem que se aproximar de Deus esperando o melhor, esperando o sobrenatural, esperando um Deus que cura. Nunca com medo. Mas eu tenho que entender que vão haver contratempos. Que as coisas nem sempre vão funcionar segundo a minha vontade. Sabe? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o meu reino, seja feita a minha vontade. Não é assim que funciona. É a vontade de Deus. Amém? Versículo 32. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer, e não quero despedi-lo em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: de onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhe: quantos pães tendes? Eles disseram: 7 e uns poucos de peixinhos.
Então mandou a multidão se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram, e se saciaram, e levantaram, do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E, tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magadã. Até aqui. O que acontece? Primeira coisa, o culto aqui durou 3 dias. Eu acho muito interessante o exemplo da África. Vamos pegar o exemplo dos puritanos. O culto dos puritanos durava em média 6 horas. Eles não pegavam um capítulo. A minha pregação é meio estilo puritano, que eu normalmente prego um capítulo inteiro. Eles expunham 2 ou 3. O pregador expunha a palavra por quase 3 horas. Imagina hoje em dia. Eu já vi gente que chegou em igrejas do tipo da nossa, que achou um absurdo pregar 1 hora, 1h15. Tem gente que achou um absurdo, por exemplo, às vezes o louvor de uma igreja durar 45 minutos. Eu quero saber o que o cara vai fazer na Nova Jerusalém. Porque a Bíblia fala que nós o adoraremos para todo sempre. Como é que vai ser? Sabe o que é isso? Isso aí é um coração apegado às coisas do mundo. E quando alguma coisa foge do meu script, eu já faço o biquinho. Lógico, nós aqui na igreja gostamos, nosso culto é extremamente rápido, mesmo com louvor, máximo 1h30 acaba o nosso culto. É um salmo, cantamos 2 hinos, 1 hora, 1h15 de pregação da palavra e acabou. Mas eu tenho que entender que nem tudo vai funcionar do meu script. Agora veja que interessante, esse povo aqui queria Deus. 3 dias lá, e não era um povo de posses, não era um povo com muitos recursos, era um povo doente, era um povo com problemas de saúde graves. Aí Jesus curou todo mundo e Jesus testa os discípulos, fala, olha, precisamos dar de comer para essa turma. Aí os discípulos boiando, né? Já tinham visto a primeira multiplicação. Mas onde é que a gente vai arrumar tanto pão? Aí Jesus falou, o que vocês têm aí? Aí veja que interessante, todo mundo assentou, 4.000 homens e suas famílias comeram, e aí sobra 7 cestos. Olha que interessante. Na primeira multiplicação, sobraram 12 cestos. Na segunda multiplicação, 7. Veja, nós precisamos ser cautelosos com numerologia bíblica. Mas isso não está à toa na Bíblia. Número 12, número 7 aponta para a obra perfeita e completa de Deus. São assinaturas deixadas na narrativa. O que não quer dizer que tudo no mundo vai ser 7 e tudo no mundo vai ser 12. Entendeu? Como alguns movimentos às vezes querem fazer. Mas aqui a gente vê novamente Jesus atuando como Deus. Não somente curando como Messias, mas alimentando a multidão. Novamente ele prova que ele é o Deus Todo-Poderoso, o Eterno, que criou todas as coisas. E aí o interessante, a gente precisa ler o milagre, né? Ele criou comida do nada. Isso é muito sério. Transformar água em vinho, ele tinha matéria. Nas 2 multiplicações dos pães, ele cria do nada. Aonde que está na Bíblia algo que foi criado do nada? O nosso universo. Nosso universo foi criado, o termo conhecido é ex nihilo. Criou do nada. Lá em Gênesis 1:1, aquele ato foi uma criação do nada. O verbo do hebraico ali é criou do nada. Ex nihilo. Agora, para um Deus que criou um universo desse tamanho do nada, é difícil multiplicar os pães e os peixes? Não, é que Jesus aqui está dando mais um sinal messiânico.
E através daquele sinal foi um instrumento usado para muita gente crer. E aí eu pergunto, um ser que criou todo o universo, que subsiste de eternidade a eternidade, que construiu todas as coisas, que é capaz de criar no nada, o que ele... Veja, eu não quero ter uma frase triunfalista, mas eu quero compartilhar uma verdade. Existe algo difícil para Deus? Quando eu tenho orado pela saúde dos meus olhos, eu oro quase rindo de mim mesmo. Porque é ridículo eu pedir um negócio desse para Deus, mas eu peço, porque a Bíblia manda pedir. Ah, Deus não precisa nem fazer assim, nada. Se Deus só fizesse assim, a cidade inteira de Curitiba era tudo curado instantaneamente, assim. Aí ele olhava, nossa, calculei mal, curei todo mundo, ele só coçou a sobrancelha aqui. Mas é com essa expectativa que eu tenho que me achegar a Deus. Quando tem falta de recurso, quando tem falta de condição, quando as circunstâncias mostram que o momento às vezes não é apropriado, quando às vezes apresenta uma dificuldade muito grande, é com essa expectativa que eu tenho que me achegar a Deus. Sabendo que Ele é poderoso para fazer. Se Ele não fez, a resposta é a resposta que foi dada a Paulo. A minha graça te basta. Se Ele não fez, você continua adorando, você continua servindo, você continua crendo e você continua batendo e pedindo. No momento que Ele quiser, da maneira que Ele quiser, Ele vai estabelecer todas as coisas. Porque Ele é Deus. Ele cuida de nós, Ele nos guarda e Ele, embora situações difíceis aconteçam, Ele é bom, Ele tem o que é melhor para nós. Ele é Pai. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por Tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, pedindo, Senhor, que o Senhor venha nos guiando em tudo, perdoando a nossa incredulidade, perdoando as nossas dúvidas, que nós possamos, Senhor, viver uma fé simples, porém intensa, com uma confiança grande. Sabemos, Senhor, que na vida teremos aflições, mas nós sabemos que o Senhor nos orienta a ter bom ânimo, porque da mesma maneira que o Senhor venceu o mundo, nós também estaremos vencendo. Sê conosco, fortalece a nossa fé, nos guarda nos momentos de tribulação, que sempre, Senhor, nós sejamos íntegros e apaixonados por Ti, que sempre o Senhor seja o primeiro nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém.